Fé Resiliente é o nome dessa segunda lição dessa revista, que fala agora sobre o livro de Josué. Lembrando, Josué faz parte daquele quarto período da história do Antigo Testamento que o nosso autor dividiu em 9 períodos: a criação, os patriarcas, o êxodo, isso tudo contido no Pentateuco. Depois vem a conquista da terra, que é esse quarto período. Depois temos os juízes, a monarquia, o exílio, o retorno e o silêncio. Nesse quarto período, então, Josué vai estar junto com o povo para entrar e tomar ou retomar, porque no passado já foi de Abraão, Isaac e Jacó, até que eles tiveram que sair para o Egito. Mas retomar então a terra prometida. É uma continuidade do Pentateuco, cronologicamente, apresenta então toda essa parte da ocupação da terra. E começa com a morte de Moisés, né? E sucedeu depois da morte de Moisés, e assim começa o livro de Josué. Moisés morto, e agora nós temos um novo líder, temos uma pessoa que vai liderar o povo numa nova empreitada, uma empreitada muito grande, que é ocupar toda a terra prometida. Mudança de liderança nunca é uma coisa simples. Sempre é complicado. A gente sempre tem um líder que tem um jeito de tratar, o outro tem outro jeito, um pensa de um jeito, outro pensa de outro tem uma forma de fazer as coisas, outro tem outra forma de fazer as coisas. Mesmo quando não é mudança de liderança, quando é mudança de chefia, a gente vai mudar de emprego ou o chefe muda, a gente sofre bastante com essas mudanças, até a gente se adaptar ao novo estilo de chefia ou de liderança ou daquele que está à frente. Josué tinha uma grande missão à frente, e o povo precisava reconhecê-lo como líder, porque dali ele vai enfrentar batalhas. Até Josué 12, 24, o livro conta as batalhas que Josué está enfrentando para ocupar a terra e retirar o povo que estava lá. E daí para o final do livro ele começa a tratar da divisão da terra, também é um outro problema, né? Dividir as coisas também sempre é muito complicado. E para isso tudo acontecer, Josué vai ter que levar o povo a uma série de lutas, e algumas não, a maioria são conquistas, né? Pode ser que tenha uma derrota ou não, de vez em quando o povo faz umas coisas erradas, aí a derrota vem, mas uma série de lutas pela frente. Quando a gente tem uma série de lutas para conquistar aquilo que Deus disse que é com a gente precisa ter fé de que estamos fazendo a vontade de Deus. Resiliente é o adjetivo que o nosso autor usou para qualificar a fé de Josué. Resiliência é uma característica de alguns objetos que eles conseguem voltar à forma original depois de serem submetidos a uma deformação. O exemplo mais fácil talvez seja a mola. Você tem a mola no metal ali, alguma liga metálica, e você aplica uma força e deforma a mola. Quando você tira esta força da mola, ela volta ao tamanho que estava. Claro, se você aplicar a força excessiva, ela se deforma. Mas supondo que ela não se deforme, que você esteja dentro dos limites da mola, essa capacidade dela de voltar ao estado anterior chama-se resiliência, né? Uma esponja tem resiliência? Resiliência tem, se aperta a esponja ela volta, né? Essa capacidade de voltar chama-se resiliência. Ou seja, ao ser submetido a alguma provação, você vai estar lá comprimido, deformado, a coisa está me apertando, a coisa está me provocando, a coisa está me tirando da zona de conforto, mas sendo retirada a pressão, a fé resiliente é aquela que volta ao seu estado original, tá certo? A fé de Josué é uma fé
resiliente. Ele passa por lutas, ele passa por situações difíceis, ele passa por adversidades, mas ele consegue voltar ao seu estado original. O objetivo do livro de Josué, é contar, registrar essa história da conquista de Canaã e a sua divisão entre os filhos de Israel. O Senhor, ele sempre aparece nessa história como um Senhor preservador. Josué 1, de 1 a 6, na realidade o nosso textuário são 5 capítulos, 5 primeiros de Josué, mas sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a seus pais. Essa foi a promessa de Deus a Josué. Forte e corajoso, porque eu vou ser contigo como eu fui com Moisés. Até esse ponto, até o final de Josué, até uma parte de Juízes também, a liderança do povo era teocrática, ou seja, era Deus que liderava o povo. Quando Deus lidera a nossa vida, é certeza de sucesso. Agora, quando a gente quer liderar a nossa própria vida, aí a gente não pode garantir nada, tá certo? A liderança teocrática é uma certeza de sucesso. Não era Josué que estava liderando simplesmente o povo. Deus mandou Josué fazer, Josué foi porque Deus mandou ele fazer. Deus colocou Josué por líder e ele assumiu o papel que Deus mandou e seguiu à frente. A liderança era de Deus, e a liderança de Deus, Deus nos dá a certeza da vitória. Nesses capítulos de 1 a 5, a gente vai ver Josué preparando o povo para essa tarefa de conquistar Canaã. Será que precisava de uma preparação especial diferente? Bom, o povo ia passar por um perrengue muito grande. Lutas e batalhas não são coisas, vamos ali lutar que a gente ganha, pronto, acabou. Não, não é assim não. É muito complicado. Já tinha um povo lá habitando aquela terra. Lembra lá? Por que eles demoraram 40 anos no deserto? Porque Moisés mandou 12 espias e 10 dos 12 voltaram dizendo que o povo era muito grande, que eles não teriam condições de lutar, que eles iriam perecer naquela terra. Só 2 que disseram que tinha condição, né? Lembra deles? Caleb e Josué, esse mesmo aqui, que agora está entrando com o povo na terra prometida. Veja, ele tinha fé em Deus, mas não ignorava que os inimigos eram fortes e poderosos. Ele tinha certeza da vitória que Deus iria dar, mas sabia que a batalha ia ser grande, ok? Não podemos ignorar o tamanho da batalha, mas temos que ter certeza da vitória em Deus. E para isso, Josué sabia que tinha que preparar o povo de uma forma espiritual, né? E melhorar ali, aumentar a unidade da nação. Essa, então, é a lição de número 2 da revista Palavra e Vida, edição número 78. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar o site lá e baixar a revista em PDF. Esta revista tem por tema fé, fidelidade, força, no estudo de Josué, Juízes e Ruth, e foi escrita pelo pastor Fábio Martins, ok? Nessa lição de número 2, que abordaremos de Josué de 1 a 5, claro, com uma profundidade muito pequena, poderia ver muitos mais detalhes, mas a ideia aqui é falar da fé resiliente de
Josué. Mas vamos lá, o nosso primeiro tópico fala de uma fé resiliente para obedecer e liderar. Claro, Josué é o grande personagem do livro de Josué, o grande, o protagonista, né? Ele conta a história de Josué à frente do povo. E ele é encorajado e apresentado ao povo, né? Ao longo da sua história, a sua trajetória é comparada com a trajetória de Moisés. Ser comparado com outro líder é complicadíssimo, ok? Um chefe ser comparado com outro, um líder ser comparado com outro, separa o chefe e líder, tá? Porque chefe, muitas vezes, chefe é aquele que está na função, investido em função de chefe. Então ele vai mandar, as pessoas vão obedecer, vai fazer o que ele está falando para fazer, né, por um poder coercitivo, por uma força, mas não necessariamente que as pessoas acreditem no que ele está fazendo. O líder não. O líder não precisa mandar, ele pede, ele fala e as pessoas vão atrás seguindo. Tá certo? A gente tem o costume de chamar nas nossas igrejas, nós vamos eleger a liderança. A gente vai eleger a chefia, né, que podem ser líderes. Geralmente a gente coloca líderes nos cargos da igreja por exercer liderança. Mas vamos lá, então uma liderança sendo comparada com a outra. Olha só que complicado, Moisés ser comparado com Josué ser comparado com Moisés. Que complicadíssimo. Moisés falou com Deus, viu Deus face a face, ficou a glória passando ali na brecha da rocha, né? E a glória de Deus encheu ali o rosto de Moisés. Deus vinha falar com Moisés em nuvem, Moisés subiu ao monte, falou com Deus. Gente do céu, será que é justo comparar Josué com Moisés? Mas algumas coisas aconteceram ali que dão uma certa comparação. Os primeiros versículos de Josué exorta Josué a depender da lei de Deus. Eu li até o versículo 6, né, até o versículo 9, dali para frente, do 7 ao 9, fala assim: então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. O Senhor está dizendo assim, olha, ser forte e corajoso, mas cuida para fazer o que eu quero, cuida para fazer o que está na lei. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo todo quando ele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha aí o segredo do sucesso. Ler a Bíblia, meditar nela e fazer conforme está escrito. Josué 1:7, 1:9. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus encorajando Josué a fazer as coisas conforme ele disse, mas ele é exortado a depender da lei. Assim como Deus deu a Moisés a lei e disse que era para meditar nela dia e noite, e andar nos caminhos dela, ensinar os filhos, enfim, tudo aquilo, agora Deus está repetindo para Josué. Sabe o que eu falei para Moisés? Então, faz a mesma coisa. E aí, Josué envia uns espias a Jericó, né, para dar uma olhada na terra. Então, Josué 2, de 1 a 24, Josué envia dois espias para olhar Jericó. Veja que mandar espias para olhar não é falta de fé. A gente não pode ignorar o que a gente tem que fazer. A gente não pode ignorar o nosso planejamento e pedir a Deus que nos dê sabedoria para fazer o planejamento. Você precisa avaliar as coisas. Então, ao mandar dois espias lá, Josué não estava perdendo a fé em Deus. Não era isso. Era avaliar o que tem ali e como a gente vai fazer. E Moisés também fez isso lá em Números, né? Os 12 espias que foram na terra ficaram, se eu não me engano, 40 dias e voltaram com 2 pessoas trazendo um cacho de uvas, um negócio bem grande, né? E eles voltaram dizendo que a terra era muito forte, muito poderosa, mas os inimigos eram muito fortes. 10 deles, né? 10. 2
Josué e Caleb, já falei para você, não fizeram isso. Mas então a gente tem, no capítulo 2, a gente tem essa história, foi aquela história da prostituta Raabe, que acolheu-os em casa. Na sequência, no capítulo 3, aparece a experiência de abrir as águas do Jordão, né? O Jordão estava com suas águas aumentadas e para atravessar o Jordão, Deus faz o milagre ali através de Josué e abre o Jordão. Veja que a gente fala muito da abertura do mar Vermelho, mas Josué também teve essa situação de abrir o Jordão. Capítulo 3 de Josué fala assim: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido para Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passasse. Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando vires a arca da aliança do Senhor vosso Deus, que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Ele estava falando de passar no meio do rio, tá? Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E também falou o sacerdote, dizendo: levantai a arca da aliança e passai diante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, serei assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: ao chegares à borda das águas do Jordão, parareis ali. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus, os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada um. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem na água do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão. Então, partindo o povo de suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Estava na chuva, estava o Monte Hermon, né, que é congelado, estava derretendo, né, como se diz, época da chuva e calor, então derretia um pouco das geleiras e aumentava a correnteza. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão. Foi muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todas cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Veja que, assim como Moisés dividiu o Mar Vermelho, Josué também dividiu o Jordão. Mais à frente a gente vê lá na história de Elias, quando Elias está para ir embora, né? Elias divide o Jordão com sua capa, depois Eliseu pega a capa de Elias, depois que Elias é transladado aos céus, e também divide de volta o Jordão. Então temos aí já 4 divisões de águas, né? Outra coisa ali que passa semelhante Moisés com Josué, é que Josué lá em capítulo 3, versículo 5, pede ao povo que se consagre, né? E Moisés lá em Êxodo 19, 10 também falou em algum momento lá para o povo se consagrar, ok?
Moisés teve a sua experiência com Deus, e Josué, lá no capítulo 5, versículos de 13 a 15, também teve uma experiência com um guerreiro. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua, desembainhada, né? Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra, o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao teu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Então, Moisés teve sua experiência com Deus, Josué também teve uma experiência ali com o divino. Bom, Josué, ele é chamado a atenção, ele é reforçado para ele que ele deveria obedecer às palavras da lei. E Josué assume um compromisso, né? Aquelas promessas feitas a Israel, Josué então agora vai se colocar na presença de Deus, se deixar ser usado para que o povo alcance esse compromisso, né? E do versículo 10 ao versículo 15 do capítulo 1, tem ali algumas ordens dadas a Josué. Só um instantinho. De 10 a 15. Josué 1, de 10 a 15. Pronto. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial, e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuir. Falou Josué aos Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, dizendo: Esse povo aí quis ficar onde já estava. Lembrai-vos do que ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Então Moisés consentiu que esse povo ficasse aquém do Jordão. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e vos ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra por vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão para o nascente do sol. Então ele está falando assim: você já... essa terra tá boa para vocês, Moisés deu, beleza, mas os valentes vão comigo lá do outro lado e vamos lutar, né? E aí Josué começa a empreender uma marcha contínua, bonito, né? Marcha contínua até a conquista da terra. Então os próximos capítulos, dos 6 até o 12, vão falar das guerras travadas e das vitórias alcançadas e as ocupações que ele vai promover da terra. Ainda no capítulo 1, nos versículos 16 a 18, o povo responde a Josué. Então responderam a Josué dizendo: Tudo quanto nos ordenastes, faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, mais ou menos, o povo era meio obstinado, meio complicado, mas enfim, como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Então o povo respondeu: tamo contigo, tamo junto, vamos partir nessa jornada. Ok? Se esse primeiro tópico fala da fé resiliente para obedecer e liderar, o segundo tópico vem nos falando da fé resiliente na redenção e testemunho. E aí a gente vira um pouquinho o nosso foco para o exemplo de Raabe, a prostituta de Jericó,
que acolheu os espias. Está lá no capítulo 2 de Josué. O capítulo 2 de Josué também não é tão grande assim, 24 versículos, dá para a gente ler. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que nesta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado escondidos 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram, ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizeram subir ao eirado e os esconderam entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após ele, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caís sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também o fizeste dos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, que me dareis por um sinal. E de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhes disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes que esta nossa missão. E será, pois, que dando o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram os homens: desobrigados seremos desse teu julgamento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares esse cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a tua família de teu pai. Ou seja, fica na casa, bota esse cordão de escarlata ali bem vermelhinho, para a gente saber que é aqui que a gente vai proteger. Se você estiver fora no dia que a gente vier, olha, eu não tenho obrigação contigo. Também, se denunciares essa nossa missão, seremos desobrigados do juramento. E aí ele fez, né? E eles usaram de misericórdia. Os próximos versículos vão dizer que eles voltaram, contaram para Josué, e Josué disse, né, certamente o Senhor nos deu esta terra em nossas mãos, e todos seus moradores estão desmaiados diante de vós. Ou seja, a experiência de Raabe demonstrou fé em Deus, ela conheceu e entendeu que Deus iria libertar aquele povo. Tanto é que Raabe aparece lá em Hebreus 11:31, pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída
como os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E Tiago 2,25 diz lá, de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Está dizendo que a obra salvou Raabe, mas a obra de Raabe de acolher os espias e os esconder foi mediante a sua fé, né? A obra foi resultado da sua fé. Ok? Então, a fé de Raabe, a fé, parece estranho, né? Deus salvou uma prostituta. Não só salvou, como também colocou na genealogia de Jesus, né? Veja que ela tinha um conhecimento prévio de Deus, ela sabia das coisas que Deus fazia. Eu fico assim pensando, né? O povo de Jericó sabia que Deus abriu o Mar Vermelho 40 anos antes para eles saírem do Egito. O povo de Israel esquecia, mas Jericó sabia. Jericó sabia e tinha medo daquele Deus de Israel, né? E aí Raabe protege os espias e faz essa reivindicação e conta para eles do pavor dos moradores de Jericó. Veja que, apesar do conceito ético de Raabe talvez não ser correto, talvez não ser correta, ela era prostituta, né? A ética, a moral e os costumes dela não eram de acordo com a palavra de Deus. Mas o que está valendo aqui é o arrependimento vindo do coração. Claro que depois ela provavelmente, possivelmente mudou o seu estilo de vida, ok? Mateus 21:31, Jesus está conversando, está sendo questionado por alguns sacerdotes, e lá pelas tantas ele fala lá, declarou-lhe Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Os sacerdotes se achavam, os fariseus, né, se achavam aqueles que eram os melhores, que eles iam entrar na frente no reino de Deus. E Jesus está falando que os publicanos, os cobradores de impostos, aqueles que trabalhavam para Roma, contra o povo, e as meretrizes entrariam na frente dele no reino de Deus. Não todos, mas aqueles que se arrependeram. O que Jesus está dizendo é que não importa o que fez, o que vai salvar é o arrependimento genuíno do coração. E é esse arrependimento que Raabe demonstrou. É esta fé em Deus que Raabe demonstrou. Não é porque eram sacerdotes ali em Mateus que eles iriam ter uma salvação melhor, maior, um galardão maior, nada disso. Jesus está falando que publicanos e meretrizes vos precedem. Tem publicano, cobrador de imposto que trabalha para o Império Romano, que tem um arrependimento muito maior do que o de vocês, que tem busca a salvação mais do que vocês, e meretrizes também. Então veja que o problema não era ela ser meretriz, né? A situação ali é que depois daquilo a fé dela a salvou. E aí a convicção de que Deus era Senhor, a humilhação de Raabe em pedir que a sua casa fosse salva foi contemplada por Josué. Josué achou justo manter o que os espias falaram, né, e salvou Raabe, que passou a viver com os israelitas. Mas veja que nesse processo de travessia do povo, a gente está falando de redenção e testemunho, né? Raabe foi redimida naquele momento, mas nesse processo de preparação do povo para entrar, dois eventos acontecem ali. A travessia do Jordão é um evento assim grande, sensacional. Deus fala para Josué que ele começaria a honrá-lo, e logo depois Josué fala para o povo que Deus começaria a fazer maravilhas no meio do povo. E essa travessia sensacional mostrava para o povo que Deus estava com eles. Havia ali um significado do poder de Deus, né? Olha, Deus está aqui.
E essa travessia foi um primeiro momento. E o segundo momento foi um memorial que foi feito. 12 pedras diante, 12 pedras do leito, um memorial logo depois da travessia e outro na frente de Jericó. Memorial com 12 pedras, para que os filhos soubessem que ali era uma lembrança de que Deus teria agiu naquele momento. Né? Por que Deus operou aquele grande milagre? Primeiro, ele confirma a liderança de Josué. Quando Deus faz grandes coisas por nosso intermédio, ele está confirmando para o povo a nossa liderança. E é importante que essas coisas aconteçam. Não necessariamente milagres, mas é importante que coisas aconteçam. Agora, não infla seu ego. Não ache que foi você, foi a mão de Deus. Tenha isso em mente. Segundo, para confirmar que o Senhor era com eles e que desalojaria os cananeus da terra. Olha, Deus está fazendo isso aqui porque Ele vai tirar esse povo. E terceiro, a Arca da Aliança sendo usada como símbolo para isso, não gosto. Aqui o autor colocou demonstrar o poder da arca. Na realidade, eu acho estranho, acho ruim a gente dizer que coisas têm poder. Né? Na realidade, a arca ali apenas representava a presença de Deus. A presença de Deus no meio do povo, a companhia de Deus com o povo, o poder de Deus atuando no meio do povo. Então, o fato da arca ir à frente e quando os sacerdotes pisavam na água do Jordão, o Jordão abrir, demonstrava ali que Deus estava presente. Deus estava presente na coluna de nuvem, depois na coluna de fogo às noites, né? E a arca aqui à frente mostrando essa presença, essa confirmação de Deus. Agora, dois princípios nos capítulos 3 e 4 importantes. A primeira coisa ali que Deus às vezes leva a gente por caminhos inesperados. Era mais comum tomar Jericó do sul ao norte, mas Deus faz eles atravessarem por outro lado, né? E parecia não ter muita lógica, mas Deus às vezes usa caminhos que a gente não entende ou não conhece, nem acredita, mas Deus usa. Segundo, memorial. Memorial porque é bem fácil de entender que a gente tem memória curta. A gente esquece. E Deus faz milagres em nossas vidas e a gente esquece, a gente deixa para lá, a gente não lembra. Então o memorial é algo para memorizar, para rememorizar, para que a gente possa transmitir às nossas gerações o poder de Deus atuando em nossas vidas, tá? Então os memoriais têm esta importância. Terceiro tópico, falar da fé resiliente para a identificação e liberdade. E aí nos capítulos 4, do capítulo 4, versículo 14 até o final do 5, Josué vai atravessar, vai estabelecer uma base em um lugar chamado Gilgal, né? Essa base, Gilgal, passa a ser a base de operações para a tomada de Jericó. E é interessante que Gilgal significa círculo, roda. Se você lembrar lá como é que foi o cerco a Jericó, o povo rodou a cidade por vários dias. Provavelmente nessa cidade, o nosso comentarista fala aqui, que tinha um círculo de pedras que servia para algum propósito religioso. E nesse lugar, outro memorial é erguido, um outro memorial com 12 pedras, para testemunhar que Israel atravessou o Rio Jordão a seco, assim como havia atravessado o Mar Vermelho. Mas logo no capítulo 5, Josué, faz acontecer dois memoriais que o povo precisava fazer. Versículo 2 a 9 do capítulo 5 e 10 a 12. No 2 a 9, nós temos aqui a circuncisão
né? 5. Naquele tempo, 2-9, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo, volta a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué o circuncidou todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra já eram mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam sido circuncidados. 40 anos andaram os filhos de Israel no deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, e não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar de ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, terra que mana leite e mel. Então vamos ver lá, a primeira coisa que acontecia é que a circuncisão parou, e aí Josué volta a fazer a circuncisão. E depois, lá nos versículos 10-12, ele faz o povo celebrar a Páscoa. Lembra que a Páscoa havia sido celebrada na última noite no Egito e depois não foi celebrada mais. Ok? Esses dois memoriais tinham um significado muito importante. A circuncisão, ela foi estabelecida lá em Gênesis 17, versículos de 7-14, Deus falando com Abraão sobre um pacto, que dele sairia uma grande nação e que daria uma terra que mana leite e mel. O símbolo desse pacto era a circuncisão. Ou seja, ser circuncidado significava, naquele tempo, ser herdeiro daquela herança, ser daquele povo e herdeiro daquela herança. No meio do deserto, o povo deixou isso de lado. Então, quando Josué vem e manda circuncidar todo mundo, todos os homens, o que ele queria dizer? Olha, este povo aqui, vocês são herdeiros de Abraão. O que Deus prometeu a Abraão vale para vocês. Esta, Canaã, é a sua herança. Sabe aqueles filmes que a gente vê por aí, que o camarada de repente recebe uma ligação? Olha, fulano que você nem conhecia morreu e ele te deixou uma herança. Olha, eu era herdeiro. Então, pois é essa ideia. É mostrar aos filhos de Israel que eles eram herdeiros de Abraão e por isso deveriam herdar a terra. Essa circuncisão tinha um quê de renovação espiritual, tinha um quê de novo pacto. Romanos 2:29 e Colossenses 2:21, Romanos 2:29, porém judeu é aquele que o é internamente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Ou seja, é aquele que se entrega a Deus. Colossenses 2:11, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Ou seja, feitos herdeiros, ok? A circuncisão tinha esse quê de lembrar que eles eram herdeiros, tal como da mesma promessa feita a Abraão, ok? Era uma renovação espiritual. Olha, lembra, quando a gente faz a ceia, o memorial da ceia é para lembrar do sacrifício de Cristo na cruz. Pão continua sendo pão, suco de uva continua sendo suco de uva, mas um tem a função de lembrar o corpo e outro tem a função de lembrar o sangue de Cristo derramado na cruz. Função memorial, lembrar, lembre, Cristo morreu por você, o que você está fazendo, como você está vivendo. E a segunda, o opróbrio, né? A expressão de galal, né? Tirar ou remover o opróbrio. E a segunda foi a celebrar a Páscoa. A Páscoa foi a libertação do povo do Egito. Você lembra das 10 pragas? Foi na noite da última praga. E era para fazer isso todo ano. Só que no deserto o povo não fez. A celebração da Páscoa mostra que o povo agora estava saindo do deserto e entrando na terra
prometida, 40 anos depois. O maná que caía do céu cessou e o povo começou agora a se alimentar dos frutos de Canaã. Em síntese, circuncisão prepara Israel para a conquista, lembrando a Israel que Israel é herdeiro daquela promessa. E a Páscoa é a participação no fruto, né? Liga a geração do deserto tanto ao livramento por Moisés quanto à promessa daquela terra, ok? Conclusão, e a conclusão começa com uma frase bonita de Josué 5,15, e fez Josué assim, né? No versículo 15, do capítulo 5, Josué tem uma experiência ali com um homem com uma espada desembainhada, e essa espada desembainhada provavelmente já era ali um sinal do julgamento divino contra os cananeus, né? Esse homem era um guerreiro e era aliado, era príncipe dos exércitos de Deus, né? Josué, entendendo a presença de Deus ali através daquela visão ou daquilo que ele estava vendo, se prostra para adorar, e Josué ouve a mesma coisa que Moisés ouviu lá atrás: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Quando eu era criança, a gente não podia brincar em cima ali do palco do culto, porque era entendido como santo. Aí, muitas pessoas vieram e começaram a criticar, porque ali não é o Santos dos Santos, aqui é um templo, é só um prédio, sei das contas. Nem tanto ao mar, nem tanto ao vento, ok? Concordo que não seja o Santos dos Santos, mas a casa de Deus é um local separado para adoração. Santo significa ser separado, santificado significa ser separado, e a casa de Deus é o local separado para adoração. Claro que as crianças podem e acabam brincando e correndo no final do culto enquanto todo mundo está conversando ali e indo embora, mas tudo tem um certo limite, e a gente precisa, e faz parte até da educação, limitar os nossos filhos a até alguns lugares. Ok? E aí a lição aqui é: descalça as sandálias, porque o lugar onde você está é santo. Uma é a consagração e outra é a separação. A consagrar é a gente se oferecer para Deus como servos. E a separação é: já que eu estou no serviço de Deus, então eu me separo do mal. O mal vai para lá e eu não fico nessa, tá? Então é bom, e a gente precisa sim nos consagrar e nos separar coisas para o louvor a Deus, né? E ter essas coisas em alta conta ali, bem guardadinhas para essas coisas. Muito interessante aqui o último parágrafo. O nosso autor coloca: Josué fez assim, e mostra várias coisas que Josué fez nesses primeiros capítulos, né? A redenção de pessoas, como da prostituta Raabe, santificação, ele pregou a santificação no capítulo 3, ele superou obstáculos, o Rio Jordão já foi o primeiro deles, né? Superou os obstáculos, erguendo memoriais como testemunho, memória curta, memorial, para que você tenha ali algo para você lembrar, né? Quem costuma escrever pedidos de oração, colocar na parede e depois passa para a coluninha dos atendidos, né? É importante fazer isso, porque a gente não lembra, né? A gente não tem um memorial, né? Obedecendo a práticas importantes na vida do povo. Esses memoriais, essas práticas não tornavam ninguém mais santo ou menos santo, mas eram ações que faziam o povo retornar à memória coisas que Deus falou, né? Pactos que Deus fez e ações de Deus no meio do povo. Consagração e separação em santa reverência. Para pensar e agir, será que a gente tem essa fé resiliente de Josué? Quantos e quantos e quantos foram os problemas que Josué enfrentou? E a sua fé estava ali, firme e forte. E ele conseguiu preparar o povo, e ele conseguiu
fazer com que o povo entendesse e visse a presença do Senhor? Será que essa fé resiliente de Josué me encoraja a ser obediente a Deus? A redenção do Senhor é de fato uma realidade na minha vida? Eu sirvo de testemunha ao que Deus tem feito? Ou eu recebo e guardo e não falo nada para ninguém? Né? Será que eu sou circuncidado, eu tenho a marca da circuncisão, não aquela física, mas aquela de arrependimento, aquela de estar no povo de Deus, né? Eu celebro a grande libertação que foi otorgada pelo Senhor. Hoje a grande libertação é a ceia, né? A ceia é o memorial do sacrifício de Cristo na cruz. Ele se sacrificou na cruz, mas ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós temos a vida eterna. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Será que eu tenho feito como Josué, procurando ser um referencial de consagração e separação? Que Deus nos ajude, nos ilumine, nos dê força para que sejamos líderes, né? E como líderes, esse referencial de consagração e separação. Muitos são os problemas que enfrentamos, muitos são os desafios que aparecem em nossas vidas e precisamos estar firmes na presença de Deus para que a gente possa ser um referencial. Que Deus nos ajude a ser este referencial.